pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Em homenagem ao Dia dos Pais, inclusive Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão assistindo esse vídeo e para os pais das pessoas que estão assistindo esse vídeo e também para os pais dos meus inscritos e dos pais que são inscritos aqui no canal. Eu resolvi fazer uma tier list da Disney de pais, igual eu fiz no Dia das Mães uma tier list de mães da Disney, agora eu vou fazer uma tier list de pais. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeo e de tier list pra me fazer aqui nos comentários. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários a tier list de vocês, dos pais que vai aparecer nessa tier list. Então, vamos começar. Então, vamos começar. Eu peguei as mesmas categorias do Dia das Mães, né, que eu fiz a tier list de Dia das Mães, que são melhor do mundo, ótimo, meio termo, não posso opinar, não é pai, porque eu vi que tem alguns pais aqui alguns aqui que não são pais, e péssimo. Inclusive, eu vou até começar com não posso opinar, porque tem alguns personagens que eu não conheço, ou que eu não assisti o filme. Deixa eu já começar com esses. Deixa eu ver. Aqui tudo bem. Esse aqui eu não faço a menor ideia de onde seja. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui eu não assisti, eu sei de que filme que é, mas eu não assisti o filme, então não tem como eu opinar. Esse aqui eu também não sei de onde é. Esse aqui, eu acho que eu sei de onde é, mas eu não lembro do filme. Eu já assisti, eu acho esse filme, mas eu não conheço. Esse aqui eu não faço a menor ideia de quem seja. Esse aqui eu sei que é de Dois Irmãos, mas eu não assisti Dois Irmãos. Esse aqui é de Raya, mas eu não assisti Raya. Não ter, pelo menos. Esse aqui eu sei que é de Luca, mas eu nunca assisti Luca. Esse aqui são de Encanto, mas eu não assisti Encanto, então não tem como eu opinar de Encanto. Esse aqui eu acho que é de Red, mas eu não cheguei a assistir Red ainda. E nem sei de Mundo Estranho quem que é. Então vamos começar agora com os outros. Se eu não me engano, esse aqui é o pai adotivo do Mowgli, quando o Mowgli vai morar na cidade. Se eu não me engano, ali da aldeia, cidade, eu não lembro agora. E como eu não lembro muito desse personagem, porque faz muito tempo que eu assisti Mowgli 2, porque esse personagem aparece no segundo filme, se eu não me engano, eu vou pôr no meio termo por isso, porque eu não lembro tanto. O Rei Tritão, né, que é o pai da Ariel, eu vou pôr em péssimo, principalmente porque tem a cena lá no filme que acho que é o Sebastião que conta pro pai da Ariel, que a Ariel tava apaixonada por um humano, que é o Eric, né, no caso. Que, inclusive, eu já vou até colocar o Eric no meio termo, mas depois eu falo sobre o Eric. E, no caso, quando o Rei Tritão descobre isso, ele vai até a caverna, acho que o Sebastião leva ele até a caverna da Ariel, onde ela tinha a coleção dos humanos. E o pai da Ariel, além de brigar com a Ariel, ainda destrói toda a coleção dela que ela tinha fazia anos, se eu não me engano, aquela coleção de humanos. Inclusive, por causa disso que rolou toda aquela questão da Ariel ter falado com a Augusto. Se ele tivesse só conversado com a Ariel e explicado por quê. Porque assim, no terceiro filme a gente entende do porquê que ele ser tão contra os humanos. Porque a mãe da Ariel foi meio que dá a entender porque ela foi morta por um humano. Na verdade foi por piratas, não deixa de ser humano, no caso. E no caso, por causa disso que ele é meio contra os humanos, mas no lugar de ele explicar isso pra Ariel, não, ele literalmente briga com ela e destrói toda a coleção dela. Por causa disso que ele vai pra péssimo. E no caso do Eric, eu coloquei no meio termo, porque no segundo filme da Ariel, né, que é A Pequena Sereia 2, Retorno ao Mar, se eu não me engano é isso, que tem o filme onde aparece a Melody, né, que é a filha do Eric e da Ariel, não foca tanto na relação do Eric com a Melody, foca muito mais na relação da Ariel com a Melody. Então, por causa disso, como tem poucas cenas do Eric com a Melody, aí não dá pra me opinar tanto. Tem mais cenas da Ariel com a Melody do que o Eric. Então, por isso que eu ponho ele no meio termo. O pai da Bella, que eu acho que é Maurice o nome dele. Faz tempo que eu não assisto Bella Fera. Eu vou pôr no ótimo, porque tem a questão lá, pelo menos que dá a entender no filme, que o pai da Bella deixa a Bella muito sozinha. Pelo menos eu tô considerando só um desenho, né? Porque no live action tem outras
acho que ele não deixa tanto ela sozinha, mas na animação parece que ele deixa ela muito sozinha. Então, por causa dessa questão, eu vou deixar ele no ótimo. Inclusive, eu esqueci de falar, mas eu só vou poder colocar cinco pais no melhor do mundo e 5 no péssimo. O pai da Jasmine. Eu tô entre o ótimo e meio termo. Eu vou pôr no ótimo, mas talvez eu mude pra meio termo. Porque eu tenho uma questão com ele que que no filme é falado, né? Considerando a animação, não live action. O que o pai da da Jasmine fala que ela tinha que se casar com o príncipe até o próximo aniversário dela, porque era a lei ali. Só que ele é literalmente o sultão, né? Ele é literalmente o rei, tipo o rei ali de Ágrava. Ele podia muito bem mudar a lei, a regra, eu ia falar. Ele podia muito bem mudar a lei pra Jasmine se casar com quem ela quisesse. Tanto que ele faz isso no final do filme. Então, se não tivesse feito, se ele tivesse feito isso no início do filme, na verdade, não iria ter o filme em si, né? Porque o Aladdin não ia ter achado a lâmpada, nem muito menos ter desejado ser um príncipe, né? Pra poder se casar com a Jasmine. Mas ele podia literalmente ter mudado a lei pra Jasmine se casar com quem ela quisesse no início do filme. Não obrigar ela a se casar com quem ela não queria. Então, por causa disso, eu ponho ele ótimo, que ele é um ótimo pai pra Jasmine, mas essa questão tá quase fazendo ele descer pro meio termo. Inclusive, o pai do Aladdin, que eu acho que o nome dele é Cassim, eu tenho quase certeza que é Cassim o nome dele, que ele aparece em... Esqueci o nome do filme. Aladdin os 40 Ladrões, que é o terceiro filme de Aladdin. Eu ponho ele no meio termo, porque no filme a gente descobre que o pai do Aladdin abandonou a esposa dele, né, que é a mãe do Aladdin, e o Aladdin quando ele era muito pequeno, literalmente pra ser rico. Porque ele queria conseguir dinheiro, e quando ele conseguisse dinheiro, na verdade ele tava atrás de algum negócio pra conseguir dinheiro, se eu não me engano. Eu não lembro agora o que era, porque faz tempo que eu não assisti esse filme. E quando ele conseguisse, ele voltaria pra família dele. Que no caso demorou anos, porque a mãe do Aladdin até já faleceu e o Aladdin já tá até adulto. E no caso tem toda a questão do decorrer do filme, né? Que ele literalmente se aproxima do Aladdin, que ele descobre que o Aladdin tem um negócio que ele quer, que ele tava procurando fazer anos. Então ele se aproxima do Aladdin mais pra poder pegar esse negócio. Tanto que o Aladdin leva ele pra Ágrava por causa disso. Por causa disso não, pra ele participar do casamento dele, mas ele só quer ir pra conseguir esse negócio. Mas no decorrer do filme mostra a relação dele com o Aladdin, eu gosto bastante da relação dele, mas por conta dessas questões eu ponho ele no meio termo. O Mufasa, eu vou pôr no melhor do mundo, mas ele pode acabar descendo. Ele pode acabar descendo. Eu gosto muito da relação dele com o Simba ali no início de Rei Leão. Inclusive, eu quase choro toda vez que eu assisto a cena da morte dele. Acho que é um dos filmes que eu quase choro da Disney. Nunca chorei com esse filme, mas é um dos que eu quase choro. Diferente do Mufasa, o Simba eu vou pôr no meio termo. Quase beirando pra ir pra péssimo. Eu considerando Rei Leão 2, né? Se eu considerar só Rei Leão 2, eu colocaria ele no péssimo. Porque ele é muito super protetor com a Kiara. Isso me estressa no decorrer do filme inteiro. Tanto que ele briga muito com a Kiara por causa dele ser super protetor com ela. Não sei se por conta dos acontecimentos. Assim, dá a entender que é por causa dos acontecimentos do primeiro filme. Que ele é muito super protetor com a Kiara, inclusive, mas eu coloquei no meio termo por causa da relação dele com o Caio lá em A Guarda do Leão. Tô considerando esses dois. Por isso que eu vou pôr no meio termo. Mas se eu considerar só a Kiara, ele ia pra péssimo. O Pateta é o melhor do mundo. Eu adoro os filmes do Pateta que tem ele com o filho dele. Eu me mato toda vez que eu assisto. Assim, faz anos que eu não assisto. Assim, eu já tava reassistindo o primeiro esses dias. E eu gosto bastante da relação dele com o filho dele. Apesar deles brigarem um pouco, mas eu gosto. No decorrer acho que do primeiro filme eles brigam algumas vezes, mas eu gosto bastante da relação dele com o filho dele. Ainda mais que ele, como ele é meio atrapalhado, ele faz um monte de coisa que dá errado, mas ele faz tentando acertar. Essa é uma das coisas que eu gosto mais do Pateta. O Espelho Mágico eu vou pôr no Não é Pai, porque na animação ele não é pai. Porque tem uns livros da Disney que, se eu não me engano, conta a história dos vilões da Disney. Eu acho que só tem um que é da Fera, que a Fera não é bem o vilão da Disney. Não é um vilão, né? Assim, pelo filme não é tão 100% como o vilão do filme de Bela Fera é o Gastão. Mas conta a história dos vilões da Disney e em algum deles, acho que é o da própria Rainha Má, que conta que ele é o pai da Rainha Má. Mas, considerando a animação, na animação não é falado em nenhum momento que o Espelho Mágico é pai da Rainha Má. Então, por isso que eu vou pôr no Não é Pai. O
pai da Pocahontas, que realmente eu não vou lembrar o nome dele agora, eu vou pôr no Bom Pai. Apesar dele querer forçar muito a Pocahontas a casar com quem ela não quer, que é o Copan, ele escuta até que bastante assim a Pocahontas no decorrer do filme. Então ele acaba mudando essa questão. Ele apoia muito a Pocahontas no decorrer do final do filme, então por causa disso eu ponho ele no ótimo. O Frodo, apesar de ele ter criado o Quasimodo, ele não é o pai do Quasimodo, então eu vou pôr no não é pai. Mas se eu considerar essa questão dele ter criado o Quasimodo, ele iria pra péssimo. Porque ele literalmente não é péssimo. E olha que eu não assisti o filme, faz anos que eu não assisto esse filme. O Bafo, acho que é Bafo, né, o nome dele? Eu vou pôr no meio termo que eu não lembro. Eu lembro que ele tem um filho, que aparece até nos filmes do Pateta. Eu não sei se na série do Pateta aparece, porque eu não cheguei a assistir. Mas nos filmes eu lembro que aparece o filho dele, que inclusive eu acho que ele é melhor amigo do Max, que é o filho do Pateta. Eu não lembro tanto da relação dele com o filho, então por isso que eu vou pôr no meio termo. O pai adotivo do Hércules eu ponho no melhor do mundo. Porque eu adoro a relação dele com do pai do Hércules com o pai adotivo, né, do Hércules com o Hércules. E diferente do pai adotivo, o pai biológico eu vou pôr no péssimo, porque o Zeus, né, que é o pai do Hércules, fala, ele descobre, acho que quando o Hércules ainda é bebê, que o Hércules está na Terra e que ele não podia voltar pro Olimpo, acho que é ali onde vivem os deuses, né, porque ele era imortal. Mortal, falei errado. Imortal não. E, no caso, quando o Hércules descobre que ele é um deus, né, junto com... porque ele é filho de Zeus e de Hera, acho que é isso. O pai dele fala que pra ele virar um herói, que ele tinha que virar um herói pra poder voltar, virar deus de novo e voltar a morar no Olimpo. Porque enquanto ele é mortal, ele não pode ir pro Olimpo, só pode ser mortal. Mas ele não fala como que o Hércules tem que ser um herói. Então isso me estressa um pouquinho no filme de Hércules, então por isso que ele vai pra péssima. O pai da Mulan, eu vou pôr em ótimo. Pela questão do início, ele vai pra ótimo, mas pela questão do final, é por isso também que ele vai. Eu só não coloco ele no meio termo pela questão do final do filme, que, no caso, quando ele é escolhido pra ir pra guerra, a Mulan fala pra ele não ir, porque ele tem uns problemas de saúde, e a Mulan sabe que se ele for pra guerra, ele vai morrer. Só que, no caso, ele briga com a Mulan, é por causa disso, inclusive, que eu coloco ele no ótimo e não no melhor. Mas no final do filme, quando a Mulan volta ali com um monte de presente ali que ela ganhou pra honrar a família dela, depois dela ter salvado a China. A China? Acho que é a China. Ele não quer nem saber dos presentes, ele quer saber da filha dele. Então por causa disso que eu vou pôr no ótimo. Os pais, acho que é o Imperador, que ele é o pai das princesas que aparece no Mulan 2. Eu vou pôr no meio termo porque eu não lembro muito da relação dele com as 3 filhas dele. Agora de cabeça eu não lembro tanto, porque faz anos que eu não assisto o Mulan 2. Então por isso. O que eu lembro da relação do pai do Shang com o Shang eu vou pôr no ótimo. Porque faz um tempinho que eu não assisto Mulan nenhum, nem o 2, né? O Febo, eu acho que é isso o nome dele, que é o par romântico da Esmeralda no filme do Corcunda de Notre Dame. Eu vou pôr meio termo porque eu não lembro muito dele no segundo filme. Na verdade, eu não lembro do segundo filme, que é o filme que aparece o filho dele com a Esmeralda. Então é por isso que eu vou pôr no meio termo. O pai do Tarzan, eu tô entre o ótimo e o melhor do mundo. Eu vou pôr em ótimo porque a gente não tem tantas cenas dele. Por causa disso que eu vou pôr no ótimo. Mas o pouco das cenas que eu vi, que me parece ali no começo do filme, eu tô querendo pôr no melhor também. O pai da Jane, eu acho que na verdade eu vou pôr ele no melhor e o pai da Jane no ótimo. Inclusive o GP também vai pra melhor. O pai adotivo do Tarzan, que é o Keshak, acho que é esse o nome dele, põe eu no meio termo. Quase, pelo final dele, ele vai pro meio termo. Mas se eu não considerasse o filme inteiro, sem contar o final, ele iria pra péssimo. O Zurg vai pra péssimo. O Ashpatia, eu vou pôr no melhor do mundo, mas eu vou ter que descer um, eu acho. Eu acho que eu vou descer o Mufasa. Por enquanto eu vou descer o Mufasa. Porque, querendo ou não, o Mufasa só aparece no começo do filme, então tem poucas cenas do Mufasa com o Simba. O pai do Kronk é péssimo. Por toda a questão do filme de A Nova Onda do Kronk, ele é péssimo. Esse aqui eu acho que é de Atlantis, eu vou pôr Não Posso Opinar, porque faz anos que eu não assisto Atlantis, eu nem lembro desse personagem. O de Bambi é a mesma coisa. Faz anos eu nem lembro desse personagem. O Jumba,
que é o que cria o Stitch, eu vou pôr no não é pai, porque ele criou o Stitch, mas ele não é pai. Assim, eu acho que em algum momento ele fala que ele é pai do Stitch. Mas como eu considero que ele só criou o Stitch, eu acho que ele não é pai do Stitch. Então eu vou pôr no não é pai. Eu não sei se ele chega falando que ele é pai do Stitch, mas ele só criou o Stitch. Ele não mostra tanto. Na verdade, ele não mostra tanto a relação dele com o Stitch, mas eu lembrei agora que no final do filme mostra. Mas acho que ele não é pai do Stitch, ele só criou o Stitch mesmo. O Senhor Cabeça de Batata, que é de Toy Story. Acho que ele vira pai no segundo filme, que ele adota aqueles aliens lá do que aparece no segundo filme. Eu vou pôr em ótimo, pelo pouco que eu me lembro. O Marlin, que é de Procurando Nemo, eu tava pensando em colocar ele no melhor do mundo, mas pela questão do início do filme, eu vou pôr no ótimo. Porque tem a mesma questão do Simba ser super protetor com a Kiara. O Marlin também é. Principalmente porque o Nemo, ele tem uma das barbatanas dele, acho que é barbatana, né? É menor do que a outra, então ele tem meio que essa questão e ele tem um certo medo de acontecer alguma coisa com o Nemo. Principalmente pelo que aconteceu com os outros filhos dele que nem chegaram a nascer e a esposa dele no começo do filme, né? Mas isso dele super protetor é meio ruim pro Nemo. Tanto que ele briga e é por causa disso que acontece tudo o que acontece no Procurando Nemo. Pai do Príncipe Encantado da Cinderela. Eu vou pôr no ótimo também. Eu pouco que eu me lembro, porque faz anos que eu não assisto o desenho de Cinderela. É Crush o nome dessa tartaruga, que ela aparece no Procurando Nemo também. Eu vou pôr no ótimo também, pelo pouco que eu me lembro. Senhor Incrível. Pelo pouco que eu me lembro do filme, do primeiro filme, que eu não assisti o segundo. Eu vou pôr no meio termo pelo pouco que eu me lembro. Digo mesmo desse aqui de galinha de que eu nem lembro. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro desse personagem. Pai do Remy, eu tô entre o meio termo e o péssimo. Mas como eu acho que vai ter um outro pai aqui que eu quero pôr no péssimo, eu vou pôr no meio termo, porque eu não lembro tanto, e eu quero pôr um outro pai aqui no péssimo, que no caso, depois do vídeo eu falo. O pai da Charlotte. Eu vou pôr no ótimo, mas eu tenho uma questão com ele que ele mima demais a Charlotte, né? Pelo menos quando mostra ali a infância da Tiana e da Charlotte, mostra que ele mima demais a Charlotte. Até na vida adulta, pra falar a verdade. Eu vou pôr o pai da Tiana no melhor e eu vou ter que descer com algum que vai ser o pai do Tarzan mesmo. O pai da Rapunzel, meio termo. Por uma questão, eu considerando aqui Enrolados outra vez, que é a série da Rapunzel, né? Que além de ter o filme, tem a série. Se eu considerar só o filme, ele iria ou pra melhor do mundo ou pra ótimo, né? Porque ele passa 18 anos procurando pela Rapunzel, tanto que todo aniversário da Rapunzel, ele e a mãe da Rapunzel, né? Acho que é a Ariana o nome da rainha, que é a mãe da Rapunzel. Eles sempre colocam aquelas lanternas pra que a Rapunzel consiga encontrar o caminho de volta pra casa. Só que no Enrolados Outra Vez, que é a série, ele literalmente quer mudar a Rapunzel. Se eu não me engano, no início da série, ele quer literalmente mudar totalmente a Rapunzel. Isso me estressou um pouquinho, por isso que ele vai pro meio termo. Inclusive por causa disso que ele briga bastante com a Rapunzel no começo. O pai da Mérida. Eu vou pôr em ótimo, porque eu lembro pouco de eu ia falar falando do Imperador. Valente. De Valente. E pelo pouco eu lembro que eu gostava bastante da relação dele com a Mérida. Mais do que eu gostava da mãe da relação da Mérida com a mãe dela. O pai de Peter Pan, né? Que é os personagens de Peter Pan. Eu vou pôr no meio termo pelo final do filme e também porque tem. Como eu só posso pôr mais um pai no péssimo, eu já tenho um aqui que é depois do próximo. Então, por causa disso que eu já meu termo. Os pais de Valente, que é dos pretendentes da Mérida, se eu não me engano, eu vou pôr no meio termo porque eu não lembro tanto deles, não. Eu lembro mais do pai da Mérida do que do pai do que dos pais pretendentes dela. Não é que não nem vira pretendente. Agora, o pai da Ana e da Elsa, péssimo. Principalmente na questão da Elsa, porque ele faz, né, depois que a Elsa
acerta a Ana com os poderes dela sem querer, ele literalmente afasta a Ana da Elsa e faz a Elsa ter o medo dos poderes dela. E literalmente faz ela ficar trancada no palácio. Não só ela, mas a Ana também. O que não dá a entender muito porque que a Ana tem que ficar trancada. Mas a Elsa a gente até entende que é por causa dos poderes dela. Mas a Ana eu não entendi muito bem. Mas a Elsa, o motivo da Elsa ter medo dos poderes dela é por causa do pai dela. E da mãe dela, mas mais o pai do que a mãe. Então por isso que o pai da Elsa põe no péssimo. O pai da Riley eu ponho no ótimo. Acho que ele não entra no melhor. Esse aqui eu acho que é de Bom Dinossauro. Eu não lembro tanto, eu assisti esse filme uma vez só, então eu vou pôr no meio, não posso opinar. Eu ia falar no meio termo. O pai da Judy, eu acho que eu vou pôr no meio termo, porque se eu não me engano, eu tenho que reassistir Zootopia, inclusive, mas se eu não me engano, ele e a mãe da Judy não apoiavam tanto a Judy ser policial. Se eu não me engano. Essa questão dela ser policial. E no final do filme eles acabam apoiando. Esse aqui eu vou pôr no Não Posso Opinar, porque eu não lembro muito. Eu lembro desse personagem, mas eu não lembro muito dele. Então eu vou pôr no Não Posso Opinar. Pai da Moana, eu ia falar da Mulan. Eu vou pôr no ótimo. Beirando pra descer pra meio termo por causa do início do filme, que ele não deixa a Moana ir pro mar. Não explica, e também não explica o porquê, né? Tanto que quem explica pra Moana por que o pai dela tem tanto medo do mar é a mãe da Moana, não o pai dela. Mas pela questão do primeiro filme e do segundo, do decorrer do primeiro filme e do segundo filme, eu ponho no ótimo. O pai da Dory também, eu vou pôr no ótimo, pelo pouco que eu me lembro. Agora, o pai do Miguel eu vou pôr no meio termo. Assim como o tataravô do Miguel também vou pôr no meio termo. No caso do tataravô do Miguel, eu coloco no meio termo porque ele literalmente abandona a família dele pra virar músico. Tudo bem que depois ele se arrepende e quer voltar, mas ele é morto. Quem assistiu o filme sabe muito bem quem mata ele, inclusive. Mas ele literalmente abandona a mulher e a esposa. A mulher e a esposa dele. A mulher e a filha dele quando a Inês é pequenininha. Então, por causa dessa questão, eu vou pôr no meio termo. E no caso do pai do Miguel, é porque quando o Miguel revela que ele quer ser músico, no lugar do pai dele apoiar ele, ele fica do lado da avó do Miguel, que é a mãe dele, né? Porque a família do Miguel inteira não gosta de música, mas ele teria que entender também o lado do Miguel. Agora, o Stefan, que é o pai da Aurora, acho que é isso. Eu vou pôr no ótimo, porque literalmente ele manda destruir todas as rocas de fiar quando a Malévola lança a maldição lá na Aurora, né? Que ela iria furar o dedo na roca de fiar. Eu acho que é uma roca de fiar. Agora, se eu considerasse o live action de Malévola, né? Eu ia falar de Bela Adormecida, mas é de Malévola, eu colocaria no péssimo, porque literalmente o Stefan em Bela Adormecida, em Malévola, ele é péssimo. Mas considerando o desenho, eu ponho no ótimo. Esse aqui de Soul eu vou pôr no Não Posso Opinar, porque eu não lembro tanto desse personagem. E também eu tenho que reassistir Soul, faz anos que eu não vejo. O pai do Philip, que é o príncipe da Aurora, eu também vou pôr no ótimo. É o pouco que eu me lembro. O vagabundo, eu tô entre o... Eu vou pôr... Eu tô entre o ótimo e o meio termo. Eu vou pôr no ótimo, mas apesar de que no segundo filme a gente foca muito mais na relação dele com o Banzé, que é um dos filhos, que é o filho dele, do que com as outras três que são filha dele, né? Que ele e a dama tem 4 filhos, né? 3 que são fêmeas e um que é macho. Focar muito mais nele, na relação dele com o Banzé, do que com as outras 3. Eu tô quase descendo, na verdade acho que eu vou descer ele pro meio termo, porque a gente não tem muito sobre a relação dele com as outras 3. Então eu acho que eu vou descer ele pro meio termo por causa disso. E pelo pouco que mostra ele no segundo filme, né? No Vagabundo, ele não tem uma no decorrer do filme, ele começa a ter uma relação melhor com o Banzé. O de Mowgli eu vou pôr no Não Posso Opinar, que é o pai que cria o Mowgli quando ele é pequeno, né? Que ele é criado junto com lobos, né? Quando ele é... Acho que é desde que ele é bebê, se eu não me engano. E eu não lembro tanto desse personagem, então por causa disso eu vou pôr no Não Posso Opinar. Agora, esse aqui eu quero pôr no Melhor do Mundo, que é do de Dama Vagabundo, que eu esqueci. Dama Vagabundo. Senti um Dálmata, mas eu esqueci o nome dele. E eu vou descer esse aqui, o pai do Hércules, pra cá, porque eu tenho que descer um, né? E os outros eu não consigo descer. E eu acho que é só. Deixa eu só ver se tá 5 certinho. 5. Tá 5 certinho. Então minha tier list ficou assim. Inclusive, essa acho que foi mais difícil do que as de mães da Disney.
pelo menos que eu me lembro, essa daqui eu acho que foi bem mais difícil. Deixa eu parar a gravação. Eu pensei essa tier list foi bem difícil. Eu acho que ela foi mais difícil do que a tier list de mães da Disney que eu fiz no Dia das Mães. Mas, na verdade, eu tô na dúvida qual das duas foi mais difícil, mas essa não foi a tier list mais difícil que eu já fiz aqui no canal. Mas foi bem difícil, principalmente que tinha uns pais ali que eu queria colocar no melhor e eu tive que descer eles, mas eu queria ter colocado no melhor, como é o caso do pai adotivo do Hércules. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de tier list me fazer aqui nos comentários. E me siga nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.